formado, melhor para a gente. Segunda coisa é que dentro da fala dos três foi colocado a questão do reconhecimento, que começou pelo Lincoln. Ele fez uma explanação belíssima sobre quem somos, como vivemos, a questão, um negócio chamado que eu acho bonito, chama cosmovisão. Todos os três falaram bem, mas o Lincoln introduziu a partir disso. Eu e os meus dentro de mim. Eu achei isso muito interessante. Talvez eu não esteja errado aqui na minha colocação, mas eu também tenho o direito de errar, né? Faz parte da... A segunda coisa foi a questão das violências, certo? E a terceira coisa foi o combate, o embate, e como eu vivo e revivo e convivo, que foi a fala do Babá, que meu amigo está me devendo um almoço. Gente, nós estamos sofrendo, os povos de terreiro, dois grandes ataques, e ataques institucionais, porque querem regimentar os PCTs. O que são PCTs? Povos e comunidades tradicionais, tá? E nós nos incluímos dentro dessas. É a tal da OIT 169 e o decreto 6040. Dê uma olhada nisso. Vocês que estudam, eu não estudo mais nada, então... Dia 2, a partir da fala do Léo, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em Fortaleza, às 14 horas, a Defensoria Geral da União e a Defensoria do Estado, através da Meire e da professora Sandra, é professora, né? Defensora Sandra Sá, estão fazendo uma audiência junto à Comissão de Direitos Humanos por conta do vilipêndio de direitos dos povos de terreiro e violência. Eu sempre na minha fala digo, nós não somos errados, nós somos só diferentes. Mas enxergar essa diferença no Estado extremamente preconceituoso e racista é complicado. Ser negro nesse Estado é complicado, porque se você entrar no supermercado, o cara da segurança vai lhe acompanhando. Ser gay nesse Estado é complicado, porque se você for gay e estiver andando com a mão dada no meio da rua, você é apedrejado no Benfica. Ser de terreiro é ter o seu terreiro incendiado, como o da Dona Edna, no Quitino Cunha. Ou você está tocando seus atabaques e a polícia chegar, mesmo você estando resguardado com leis que nos resguardam enquanto povos tradicionais dentro da nossa cultura, como acontece na casa de Mãe Valéria, lá no Janguru Sul. Vocês notaram que é tudo periferia da cidade, né? É onde a gente está instalado. Então a gente vai discutir isso e muito mais, porque dia 9, em Brasília, a fala desse senhor foi quase toda em cima disso. Ele falou dos grãos, ele falou do alimento, ele falou do animal. O nosso direito de nos alimentar dentro de uma perspectiva em que nós priorizamos a agricultura familiar, tradicional, os movimentos do campo, a construção de identidade, está sendo saciada. Eles estão votando uma lei que nos proíbe, e não só nós de terreiro, mas todos os povos tradicionais, e aí inclui quem tem uma perspectiva diferenciada de alimento, que eles chamam de sacrifício religioso, que para mim sacrifício é andar de marrom com promessa de Santo Antônio, é subir à igreja da Sé de joelhos. Isso é sacrifício. E eles estão fazendo uma lei contra o abate religioso de animal. Lendo o que é isso? Nós temos uma relação intrínseca com o que é produzido de alimento da natureza para a gente. Nem tudo pode vir para o nosso prato, principalmente o que tem agrotóxico. Existe uma estratégia de mercado que criminalizou a produção familiar, então não pode mais vender, como é que eles chamam isso? Orgânico nos supermercados. Depois eles aprovaram catatal de agrotóxico, e a gente que fomenta os mercados e as feiras, e aí eu falo da gente, eu falo do dono da terra, dos indígenas, dos quilombolas, dos ciganos, do terreiro, dos muçulmanos, dos judeus, que tem uma prática diferenciada de alimento.
E agora eles querem acabar com isso, porque eles querem que a gente coma aquela galinha, aquele frango, aquele pinto de 6 meses cheio de hormônio e de água da Sadia. Ou a carne da Friboi, que o animal, que eles embalam junto com papelão. É uma estratégia de saciar. Então, dia 2, às 2 horas da tarde, se vocês estiverem interessados em nos apoiar, mais uma luta, inclusive para quem faz pesquisa do nosso povo, que eu achei muito interessante a fala dele, porque é realmente isso, nós sempre somos pesquisados, e quando a gente pesquisa e fala da gente de dentro para fora, o pessoal diz, não pode, você está sendo muito parcial. Mas eu sou parcial em tudo que eu faço, eu sou ser humano. Qualquer pesquisa que eu vou fazer, eu vou ter que ter amor por ela. Se eu não tiver, negão, não serve de nada. Vai ser apenas um espaço para construir nada. Então a melhor coisa é falar dos meus. Talvez na terceira, na segunda ou na primeira pessoa. Pode ser até na quarta, quando inventarem. Mas eu quero falar de mim. Porque quem fala da gente somos nós mesmos. E aí, gente, tem amanhã, no IFCE, em Fortaleza, 18 horas, tem uma reunião que está sendo puxada pelo Movimento Negro, da UFC, em relação a uma marcha contra o racismo e intolerância religiosa afro-indígena, tá? E se vocês quiserem também estar por lá, no IFCE. Muito obrigado e vocês me representam. Obrigado, Valente. Boa noite, eu sou o Emanuel Bastos, grato pelas contribuições da mesa, foram incríveis. Eu vou tentar ser bem sucinto, porque eu acho que tem muita gente que quer falar ainda. As 3 falas foram ótimas, me representam também, mas eu tenho uma específica para o professor Patrício, e aí talvez ele falou, nem um pouco sua fala foi professoral, pelo contrário. Eu sim vou tentar não ser tanto, né? Dentro da perspectiva da antropologia, das ciências sociais, um debate tem ressurgido desde a década de final de 80, começo de 90, de 2 escolas que tentaram trazer Gabriel Tarde para um debate de dizer assim, olha, isso que Durkheim ensinou pra gente, fato social, do método e tal, é baseado numa epistemologia cartesiana, da lógica, E aí o Gabriel Tarde, que já falava dos possíveis, do infinitesimal, perdeu esse debate na academia, e 2 antropólogos, sociólogos, um sociólogo e antropólogo da ciência, que é Ingold e Latour, vem conversando muito sobre os fluxos, os meios, os materiais, e aí o que você falou sobre a árvore, o iroco, a oferenda, o acaçá, o milho branco, o ibô que a gente deixa no pé da árvore. E eu queria que você falasse um pouco mais dessa relação, onde a gente entende esses materiais, não como coisas, mas como fluxos, como superfícies, como meios, que não são, dizendo como você começou, que não é o ponto de partida, porque ele não é uma relação de causa e efeito, Como, por exemplo, transformar uma árvore em um banho ou um animal numa oferenda, não necessariamente há uma ruptura, porque ele já estava lá, Então, como expressa mais isso pra gente sobre no Candomblé, tá? Muito obrigado, Emanuel. Boa noite, meu nome é Marleide Nascimento, eu sou de uma comunidade quilombola que fica no município de Horizonte, sou estudante do curso de Pedagogia aqui da Unilab, Já falei um pouco para alguns, acho que alguns aqui me conhecem, e embora eu não seja de religião de matriz africana, vocês muito me representam, e é impossível não se sentir contemplada pela fala de vocês, porque a gente sofre realmente com os mesmos preconceitos e o mesmo racismo, E
A fala de vocês foi muito importante, e quando a gente sempre fala que nada de nós sem nós, né? E aí o professor Patrício falou algo que muito me chamou a atenção, que foi quando ele falou a seguinte frase: cansamos de ser objeto de pesquisa, queremos ser os construtores de pesquisa. Isso é uma fala que a gente vem sempre reforçando, né, nos nossos diálogos, enquanto movimento social, enquanto movimento quilombola, movimento feminista. A gente sempre vem falando isso, né? Que nós estamos cansados, principalmente indígenas, quilombolas e o povo de terreiro. Estamos cansados de que a universidade ela nos procure somente como objeto de pesquisa. Que chegue em nossas comunidades querendo saber de nós e chegue na universidade falando algo sobre nós sem nós. E quando a gente vê uma mesa sendo representada dessa forma, para muitos pode não ser nada, pode ser só alguns professores aqui falando, mas a gente sabe da importância e da necessidade da presença deles aqui. E aí eu queria aproveitar e pedir para que, quando o professor Patrício falou, candomblé não é religião dos livros, né? Então eu queria que ele explanasse um pouquinho e falasse de que forma eu, que não conheço tanto sobre o candomblé, posso, dentro da universidade, estar construindo um saber. Seria só pela oralidade? De que forma a gente vai construir esse saber juntos? Muito obrigado, Marleide. Mais alguém? Boa noite a todos. Eu sou Valdenberg, tá? E eu gosto, e inclusive estou iniciando também num pensamento de Umbanda, né? E eu gostaria que a mesa também explanasse um pouco sobre a questão muito debatida, principalmente por quem não entende muito, né? Que é a ideia do sincretismo, sabe? Que eu não chamo... Não acho interessante esse nome, sincretismo, mas como a maioria entende, então eu gostaria, porque a ideia do sincretismo vem somente com aquela ideia de que eu não poderia professar a fé de matriz africana porque o catolicismo não deixava e tal, mas que a gente vê não só a ideia do catolicismo, mas a ideia até mesmo do kardecista, que a maioria das pessoas entende que a Umbanda surgiu desse pensamento de Allan Kardec junto com o pensamento do candomblé, mas também a questão do indígena. Então eu gostaria que a mesa explanasse um pouco mais sobre essas referências para o que existe hoje no pensamento de Umbanda e de candomblé. O que elas contribuíram ou no que elas não contribuíram, mas que as pessoas entendem que foi uma contribuição. Sabe, visto que o pensamento dessa religiosidade, esse pensamento místico, como a turma fala, não nasceu ontem, né? É uma coisa que, se duvidar, vem bem antes do próprio pensamento judaico-cristão. Obrigado, Vanderlei. Bom, a gente lembra que, apesar das referências, né, específicas às falas, aos momentos de cada fala, né, trata-se de uma roda de conversa, então os temas são debatidos, né, entre nós, público, né, e entre todos os participantes, tá? Então, inicialmente, o São Francisco coloca, né, como é que, dentro da prática, né, dos povos de terreiro, você pode responder, ou você pode combater, acho que foi mais esse o sentido da pergunta dele, mentiras, falsidades, embuches, né? Enfim, como é que se detecta e como se lida com isso? Então, vocês respondem sim. Falta quinta. Já foram feitas 5 perguntas. Então a gente vai abrir para mais uma. Por gentileza. Primeiramente, obrigada por essa oportunidade. Eu me chamo Angélica, venho com a professora Caterine, sou da Geografia da UFC. A minha pergunta, a primeira, é que, apesar de ter um aparato legal, se há ainda resistência nas escolas públicas
para ensinar mesmo a educação e toda a cultura afro. E a segunda o terreiro é um espaço acolhedor, né, que você sempre fala. E eu tenho muita curiosidade de saber se costumam ir outros povos tradicionais, tipo, principalmente indígenas e ciganos, porque se o negro é excluído na nossa sociedade, o cigano ainda o é mais ainda, né? Porque o que é que a gente escuta falar de ciganos? Então, se costuma aparecer também ciganos e indígenas nos terreiros. Obrigada. Então, retomando a pergunta, a colocação do Sr. Francisco, né, como então no terreiro se detectam, né, e procuram se combater mentiras, falsidades, embustes? Eu vou assumir como minha parte desse latifúndio pelo menos 3 falas que, pelo simples fato de que meu nome apareceu na hora da pergunta aqui, né? A primeira é essa questão que o Sr. Francisco coloca de como os terreiros e o mundo do candomblé se relaciona com mentiras, embustes, e eu até acrescentaria outros qualificativos, né? Falcatruas, roubalheira, enfim. Começo dizendo que o terreiro também não é um céu, e nem é um paraíso, e que candomblé também não é lugar só de gente séria. Aliás, uma das características pelas quais o povo de terreiro mais se orgulha é de ser justamente um lugar onde acolhe todo mundo. Então o terreiro não está preocupado com a conduta do consulente ou do frequentador que faz lá fora. Tem ali também toda uma questão de uma outra ética nas religiões afro-brasileiras. Isso não quer dizer também que nem é um mundo de santo, mas também não é um mundo de criminoso como a ciência e a igreja e a polícia sempre afirmou. Então, religiosos e sacerdotes mau caráteres e criminosos se encontram em qualquer lugar. Recentemente estourou um caso da Diocese de Formosa, em Goiás, onde o bispo, o ordinário local, como se diz no Código de Direito Canônico, o bispo e uma equipe de mais 3 padres estavam mais sujos do que pau de galinheiro, me desculpa a expressão, no trato com as finanças da Diocese. Então era dinheiro provindo de dízimos, de coletas, de uma série de campanhas que estavam sendo usadas para fins escusos de construção de um patrimônio pessoal de padres e bispos. Bem, foram presos com direito à imprensa e tudo tal, daqui a pouco voltou tudo fazendo festa, está tudo lá de novo. Então, para dizer, como dizem os portugueses, lá em cá fadas há, né? Então, nos terreiros também existem mentirosos, existem trapaceiros, existem... Agora, esses são os casos que, na minha humilde opinião, inclusive como sacerdote, devem ser tratados como crimes. Então, o criminoso tem que ser tratado como crime em qualquer lugar, inclusive dentro dos terreiros ou dentro das igrejas e assim por diante, né? Então, esses casos macabros que vira e mexe a gente vê, inclusive, de homicídios até em situações rituais de terreiro, aí eu acho que a gente não precisa aprofundar muito para admitir que são casos que fugiram completamente, desvirtualizaram completamente o sentido da religião. E, por um motivo ou por outro, foram arrastados mesmo pelo instinto criminoso. E como criminosos devem ser tratados. Agora, as religiões de matriz africana, assim como os cultos tradicionais africanos, de fato são religiões, são culturas da oralidade. E como a gente sabe muito bem, em culturas da oralidade, o uso da palavra é uma coisa muito séria. Então o ato da mentira, a mentira é considerada como uma lepra da palavra. Em sociedades da oralidade, alguém que mente não tem a confiança de ninguém, né? Então seria, não sei o quanto tem aqui de aluno de antropologia, mas em cultura da oralidade, o que mente, o que falta com a verdade, equivaleria mais ou menos àquela figura que o Claude Lévi-Strauss encontrou entre os índios do Brasil Central, o não casado, em sociedades onde casar é importantíssimo para a pessoa sobreviver, inclusive. Então, em culturas da oralidade, se você mente, se você engana, se você falta com a verdade, você está perdido naquela cultura, né? Não posso negar que tem gente que faz da mentira justamente o seu meio de vida e se esconde por trás da religião para exercer o seu feio papel de extorquir dinheiro das pessoas. Aí, repito, nesses casos,
tem que ser tratado como criminosos mesmo. Até porque o mentiroso compromete todo mundo. Então, por causa de um pai de santo embusteiro, tudo que é pai de santo e mãe de santo também podem ser tratados como se assim fosse, quando assim não são, né? Então, o mentiroso é a vergonha da comunidade. O mentiroso é a vergonha da comunidade. Em culturas da oralidade é assim, né? Então, cada comunidade dá um jeito de lidar dessa forma, de uma forma com a situação, né? As pessoas que não são de candomblé, né, eu aconselho que, se encontrar, saia longe, saia daí, não fique, porque não é sério, e não sendo sério, não merece a sua confiança, né? Outra coisa que foi falado para mim, o Emanuel Baixo colocou uma pergunta bem antropológica, né? Eu vou recorrer para falar a outro pensador, que é o Arjun Appadurai, que fala da vida social das coisas, né? E que para a gente de terreiro é uma reflexão que faz muito sentido também. Principalmente porque acredita-se, o povo de terreiro acredita que tudo está conectado, né? Porque, como aquilo que eu falei, se o mundo dos mortos está dentro do mundo dos vivos, que está dentro do mundo dos mortos, aí já é uma primeira relação de simbiose. A natureza inteira está conectada. O que mantém a coesão entre isso tudo é aquilo que o povo de tradição iorubá chama de axé, que outros chamam de moyô, que outros chamam de gunzo e assim por diante. E que os antropólogos chamaram de maná, de mana e uma série de outras, para dizer, né? Outros chamam de, enfim. Essa força vital, essa força criadora, que é o que sustenta a existência de um terreiro, é a energia que está em tudo. Então está na pedra, está no animal, está na folha, está no grão, está na farinha, está na cachaça, está no mel, né? Enfim, está no corpo da pessoa, está no sangue, está na água, está na pólvora, está nos metais, está nos vegetais, enfim. Então, se tudo está conectado, cultuar as divindades é simplesmente manter essa conexão que já existe, né? Exatamente. E o que é que faz mobilizar essa roda toda, girar isso tudo e manter o equilíbrio ou desequilibrar tudo? É o uso da palavra. Por isso que a mentira não é bem-vinda. Porque o mecanismo principal que une, que liga tudo isso, que ajuda a manter o equilíbrio entre essas relações todas, é justamente a palavra, porque é pela palavra que o axé é mobilizado. E é o axé que faz as coisas terem uma vida social. Então eu vou lá no mercado, compro aquele monte de ferro e compro uma bacia de estanho, né? Eu tirei isso do circuito comercial, lá era simplesmente uma bacia de estanho e um monte de ferro. Quando eu tiro do mercado, digamos, comum, né? E levo para dentro do terreiro, e lá sacralizo através dos sacrifícios, das orações, das cantigas, das performances, tal, aquilo ali adquire um outro sentido e adquire vida. Então é uma pessoa, diferentemente do que os princípios cartesianos diz, aquilo ali não é só uma bacia de estanho e um monte de ferro, aquilo é Ogum, aquilo passa a ser o ancestral do grupo. Aquilo é uma divindade, ali está o axé. E a palavra que diz, não adianta eu tirar a folha de qualquer jeito e fazer um chá e dar para a pessoa. Se eu não souber a reza e as circunstâncias do tirar a folha, não adianta. Posso fazer salada, posso fazer chá, veneno, o que eu quiser com a folha. Mas se da minha boca não sair a saliva, o calor, o som, com a palavra certa nas circunstâncias certas, então a folha não vai ter utilidade nenhuma, né? Então, eu imagino, não sei se contemplei, mas assim, tudo isso está muito ligado, está muito relacionado. E o que garante essa religação, etc., é justamente a fala. A fala também que não é só de uma pessoa. O pai de santo e a mãe de santo simplesmente representa aquele que detém, digamos assim, o privilégio do uso da fala. Mas, na verdade, a fala do pai de santo e da mãe de santo só tem a força também em relação à comunidade. Em relação à comunidade. É a comunidade que legitima o pai de santo. E o pai de santo legitima a comunidade. E nesse jogo de complementação, a vida existe e ganha sentido. Então acho que é um pouco isso. Então, aquela cumbuca com ebô, né, com milho branco, ou aquela farofa para Exu que a gente toda segunda-feira joga na porta de casa, como é que se diz? Aquilo ali é um fragmento de tudo isso que é a natureza, que é o mundo dos que já morreram, que é o mundo dos que ainda não nasceram, que estão por vir, o mundo dos que estão aqui e estão fazendo esse movimento todo, né? Bem, falei demais, mas tem uma terceira que eu acho que foi falado para mim, que foi a fala da Marleide, não? Da Marleide, né? O candomblé não é religião de livro. Como nós de universidade podemos, eu acho que, acessar
esse saber, né? Assim, bem, eu acho que assim, mas não é só a oralidade também, porque religião afro-brasileira, como o pai Ricardo de Oiá falou várias vezes, eu até ouvi alguém que estava dizendo, fazendo a propaganda, é isso mesmo, tem que fazer a propaganda, porque a religião afro-brasileira não se aprende em outro espaço que não seja do espaço da vivência do terreiro. Aquele livro clássico do Muniz Sodré, né, O Terreiro e a Cidade, o terreiro como a formação social brasileira. Assim, realmente, não adianta você ler o livro, ver o filme, ouvir o professor falando na universidade. Nada disso toca nenhuma fagulha do que é você ir a um terreiro. Não. Nada substitui a vivência. Então, por quê? Porque no terreiro está tudo. No terreiro, como já foi dito, está a corporalidade, está a oralidade, está a ancestralidade, está tudo. Lá está tudo. Né? E é lá que você vai compreender, ou pelo menos ensaiar uma compreensão muito aproximada, inclusive, assim, não é nada de profundidade, do que é a folha, o que é o canto, o que é a água, o que é a dança, o que é o corpo. Né? O pessoal diz, nasce sem saber, nasce sem saber e morre sem aprender. Mesmo quem nasce dentro do terreiro e morre dentro do terreiro. Então, para dizer, realmente é um universo muito abrangente. E aí eu acho que essas idas a terreiro, as visitas, o convívio com pessoas de terreiro, a troca de experiência, eu acho que esse é um caminho muito seguro, que não dispensa o filme, o documentário, o vídeo, a palestra, tudo isso ajuda também, é auxiliar, né? Mas a vivência na minha humilde opinião, não sei o que os outros sacerdotes, pesquisadores aqui pensam, mas na minha humilde opinião, não adianta você ler todos os tratados que você conhecer sobre religiões afro-brasileiras e você ser incapaz de ir num terreiro. Enquanto você se mantiver incapaz de ir num terreiro, de se aproximar do terreiro, você não vai ter compreendido patavina do que é tudo isso, né? Então realmente é importante visitar os terreiros, viu, gente? Eu acho que eu vou tentar fazer um encadeamento de ideias no sentido do que foi perguntado ao professor, do que ele falou e no que eu considero também que seja interessante, né? Eu gostei muito quando você falou da mentira. Acho que eu já me senti contemplado em relação a isso aí. Até porque nós somos taxados de mentirosos, né? Enganadores e muito mais coisa todos os dias, né? Charlatanismo é uma das coisas principais em que nós somos enquadrados, né? Os umbandistas e candomblecistas, eles são charlatães, né? Então é complicado para a gente, mas é interessante aprofundar esse debate ainda sobre a mentira. Sim, eu acho que a gente tem que partir muito mais, né, do pé no chão, né? Onde é que a gente entra, como a gente entra e como a gente vai sair dali. Até porque nós estamos trabalhando com um mundo invisível, um mundo espiritual. Você acha que ninguém nunca sentou na minha mesa de jogo de búzio para me testar, para saber se eu vou mentir para ela? Só para você ter ideia o que é mentira, como é que é a mentira, né? Porque tem muita gente que vem esperando que eu minta, né? Como uma vez chegou, eu era bom de 6 anos, né? Tomei minha obrigação com 6 anos. E aí chegou uma professora, indicada por outra professora, na época eu morava no Cariri, e ela chegou dizendo assim, eu vim pesquisar aqui o Padre Cícero, mas eu queria conhecer um pouco dos terreiros e eu queria fazer um jogo. Aí ela indicou, era uma EQED, né? Ela que era professora lá no Cariri, hoje não é mais. E aí eu disse, venha. Né? Sentou, minha casa super simples, né? E venha. Uma mesinha de jogo de búzio, né? Aí eu disse, a senhora vem de onde? Ela explicou, era um professor de Berkeley, né? Aí, faz o quê? O que a senhora quer saber? Não, eu queria escutar você. Tá bom. A senhora acredita em alguma coisa? Diz, porque a gente pergunta logo, né? Tem gente que vem testar a gente, principalmente quem vem estar pesquisando. Como o Leno fala da imparcialidade, né? Não quero me envolver nisso aqui, não.
Aí eu disse, pai, vamos pro jogo, né? Quem tem Exu tem. Bora lá. Sentei e comecei a jogar, e jogava, e jogava, e jogava, e jogava. Aí ela lá na postura, né, dura, de pesquisadora. Aí eu disse, Exu, se tu existe em minha vida, me dá um sinal. Eu tenho que abalar com a cara dessa mulher aqui. Aí eu disse, olha, eu senti um supapa, aí Exu disse, quem não sabe, né, esse movimento, Exu disse, tem alguém aqui. Eu disse, olha, minha amiga, tem uma pessoa aqui. Quem é? Uma mulher. E você não se preocupe não, que ela está dizendo para você que ela está bem. Ela manda dizer que está bem, que ela morreu, mas que ela está bem. Ah, meu amigo, nessa hora a pesquisadora se desmanchou, né? Em lágrimas. Começou a escorrer as lágrimas no rosto dela. Porque era a companheira dela que tinha falecido há pouco tempo. Entendeu? Então a mentira, nem sempre ela vem de lá para cá. E a gente tem que aprender a lidar com a mentira também. A mentira, os casos em que nós somos testados, os casos em que as pessoas nos colocam em situações que são complicadas. Eu acho que para a mentira, a gente ainda vai mais além. Porque, por exemplo, nós temos Xangô. Eu tenho medo de pedir as coisas a Xangô. Porque ele vai colocar em sua balança e vai pesar tudo o que é verdade, tudo o que é mentira, tudo que pode me ajudar a vencer uma questão ou tudo que pode me condenar. O mundo espiritual ele está vendo. Exu não é negativo, Exu não é positivo, Exu é neutro. Então, se você chega na minha casa me dizendo que você quer trabalhar ou fazer um trabalho para uma determinada situação e você conversa com o Exu, ali não tem mentira, não tem verdade. Tem o que você fala com o Exu. Assim como não tem bem, não tem mal. Tem o que você estabelece, o que é bem e o que é mal para você. Eu acredito que a gente tem que saber onde é que a gente está pisando direitinho, né? Assim como, por exemplo, tem muita gente que fala de ancestralidade e não sabe o que é ancestralidade. Pensa só que é aqueles que já foram e tudo mais. Não tem como você colocar os seus pés no terreiro sem você tirar a chinela, né? Sem você tirar o chinelo, sem você colocar os pés no chão. Por quê? É o respeitar quem? A terra. A terra por quê? Porque aquele espaço é sagrado, porque lá estão nossos ancestrais. Você está me entendendo? Não tem como eu explicar para você isso, ou o abraço que você vai dar num orixá, porque eu posso abraçar o meu irmão aqui, o pai Léo, Maria Mulambo, gostar do abraço dele e ser gostoso. Outra coisa é abraçar uma energia que está em transe naquela pessoa que se chama orixá. Um Deus, porque nós somos deuses e deusas em potencial. No abraço do orixá, eu posso sentir a minha vida inteira, ou uma paz que não se explica. Ou aquela energia pode ser tão forte que ela provoca o momento de transe que a gente chama bolar, e é o primeiro abraço, a primeira materialização do orixá na vida da pessoa, em que a pessoa não suporta a energia e cai no chão. Você está me entendendo? Então não tem como eu explicar isso num livro e dizer para você. Mas tem como sim ter no livro lá a desconstrução de tudo isso que foi, ou seja, o processo de ruptura de tudo isso que foi feito conosco. Resistência, minha amiga, se você me perguntou, existe resistência nas escolas? Existe resistência na universidade. A metade do coletivo que trabalhava comigo na universidade que eu trabalhava era torta para mim, porque tinha medo de mim. Por quê? Porque eu sou pai de santo, sou babalorixá. Eu disse, tem medo de mim? Fique com medo mesmo. Continue. Porque será possível, eu estou no espaço acadêmico de disputa do conhecimento, disputa do saber, construção do conhecimento, construção do saber, e ainda tem gente com essa perspectiva, não chegue perto de mim não, porque pessoas tóxicas, eu não quero perto de mim. Eu quero preservar o meu positivo, o meu axé, a minha energia positiva. A minha energia positiva, o meu axé, a minha energia eu compartilho com vocês, que estão aqui tentando trocar axé comigo, trocar conhecimento. Tá entendendo? E eu ainda vou mais além em relação à sua pergunta, Emanuel, que você faz. Aquela energia, o que acontece com ela? Ela está ali. Porque ela sempre esteve ali.
Essa é a dinâmica da ancestralidade que as pessoas não compreendem. A energia está ali, mas ela sempre esteve ali. Está entendendo? O que é morrer? Morrer é ausência física. Entendeu? Morrer é ausência física. Não tem como você chegar e dizer assim, eu não vou mais ver meus parentes. Não, meus parentes eles não estão mais ali fisicamente. Os parentes de vocês estão na África. Mas hoje a gente tem tecnologia, a gente consegue ver os pais e as mães, os irmãos, através do celular. Mas eles estão lá, estão nesse plano, beleza. Quem está no mundo espiritual sabe que o seu parente pode aparecer para você, ele pode estar ali perto de você, você pode sentir. E aí? A energia continua ali. Está me entendendo? Não é um sistema que eu vou compreender a partir de uma realidade de dizer que o meu parente foi para o céu ou ele foi para o inferno. Não, ele está ali. Ele está no mesmo espaço, conosco, em planos diferentes. Em espaços diferentes. Entendeu? Mas a gente compreende que isso é muito mais profundo e não tem como eu tentar, ou nós tentarmos compreender a partir da visão que foi estruturada por todos nós. Da visão que foi estruturada historicamente para nós. Certo? É por isso que eu gosto quando a gente diz assim, eu não aceito mais que ninguém fale por mim. Não, tem que falar só eu mesmo. Obrigado, gente. Vamos já chegando aqui, se aproximando do encerramento, mas eu gostaria de fazer só algumas considerações acerca, me senti contemplado inclusive na fala do pai Lincoln e do Patrício. Eu sou horrível com o nome, por isso que eu fico assim, de vez em quando tentando lembrar. Sobretudo quando fala em relação a charlatanismo, mentiras, eu compartilho, eu acho que a gente tem que ter uma visão. As duas falas me contemplam, né, então não vou nem me estender nesse ponto. Um ponto específico que eu gostaria de entrar é no que o Van Berg perguntou acerca do sincretismo. Né? O que existe hoje em relação a Umbanda e Candomblé. O sincretismo, de início, quando surge o sincretismo, é muito dessa necessidade mesmo de se afirmar e de manter essa religiosidade. O que eu vejo, é uma leitura minha hoje, acredito que algumas pessoas compartilhem, é que esse sincretismo, ele passou a ter uma nova conotação. Então, o São Jorge não é só Ogum, ele também é São Jorge. São Jorge também ele é cultuado, pelo menos na Umbanda. Né? A Umbanda, principalmente a Umbanda, ela tem, no sincretismo, ela tem uma identidade, né? Então a gente tem várias tradições, aí vem desde as tradições indígenas, as próprias manifestações religiosas africanas com os orixás e o catolicismo. Né? Na sociedade em que nós vivemos e no contexto em que a Umbanda se constitui enquanto religião, o sincretismo hoje, ao meu ver, enquanto um zelador de santo umbandista, é para além, muitas vezes, do que a própria representação do orixá. Né? Então tem casas, tem pais, tem mães de santo, tem pessoas que praticantes da religião que cultuam o próprio santo. Eu não vou incorporar o São Jorge, não vou incorporar o Santo Antônio, trabalho com as entidades, mas a minha devoção e o respeito a esse santo, ele se sobrepõe somente à representação ao orixá, é o que eu quero dizer, né? Nesse contexto. Então na Umbanda eu acredito e acredito que outras pessoas compartilhem. Que o pai Ricardo compartilha um pouco dessa ideia mesmo, também. Em relação à Angélica da UFC, é isso, resistência em todos os espaços nós temos, né? Então trabalhar as questões étnico-raciais, trabalhar a Lei 10.639, a 11.645 é um desafio. É um desafio, seja na escola, seja na universidade, seja em todos os espaços. Né? E aí eu volto novamente naquela história do despir-se e muitas vezes trabalhar em sala de aula, muitos professores que estão aí lecionando, não por culpa, mas muitos também não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo hoje de discutirem
né? Obviamente que a lei precisa ser implementada e a gente luta para que seja implementada, para que as questões de fato aconteçam, não só em momentos pontuais na escola, como o Dia da Consciência Negra, por exemplo, uma data específica, né? Porque a gente não vive só a data específica, a gente vive o dia a dia, né? Manhã, tarde, noite, enfim, come, dorme, tem uma vida social, uma vida religiosa, uma vida política, uma vida. Quer dizer, a gente vive todos os momentos da vida e não somente o dia específico, o marco, né? O marco histórico que é importante ser lembrado, importante ser valorizado. Enfim, no mais, eu acredito que já se aproximando, né, do final, mais uma vez agradecer pela oportunidade e eu acho que não somente a quem pensou esse momento, né? Eu acho que agradecer a cada um de nós, porque por tudo que nós pudemos aqui compartilhar e aprender, né? Eu estou aqui da hora que eu cheguei até agora num lindo momento de aprendizagem, né? Eu aprendi que na vida a gente só é digno de ensinar quando a gente senta para aprender. Então aprendi muito hoje, à medida do que eu pude compartilhar, eu compartilhei, mas saio daqui grato ao meu povo, ao meu Exu, aos meus caboclos, aos meus mensageiros, porque saio daqui hoje com a certeza de que nessa universidade nós temos sim um potencial muito grande, sobretudo para colocar essas questões para além desses muros. Para além desses muros. Né? Não vim aqui como nenhum dos professores, pais e mães de santo, catequizar ninguém, muito pelo contrário, viemos aqui mostrar que nós temos sim uma vivência religiosa, uma vivência espiritual e que nós não somos um bicho de 7 cabeças, nós não somos algo do outro mundo, nós somos pessoas como todos, vocês, como todo mundo, e nós também somos sujeitos de direitos, sujeitos políticos, né? Sou estudante de História, não concluí a minha graduação, mas estou em vias de concluir, né? E para mim é uma felicidade muito grande. No mais, é só agradecer, axé, uma semana maravilhosa, muita luz, muito axé, muita paz, e Oxalá nos guie e nos ilumine nessa semana. Axé. Agradeço muito a partilha generosa dos três, peço desculpas por qualquer deslize e vou pedir para vocês permanecerem um pouquinho mais, passar para o querido Ricardo para fazer o encerramento. Queria pedir para a gente estar já no final, a gente se aproximar aqui um pouquinho mais, né, para a gente finalizar. Agradecer as turmas que vieram, os colegas que disponibilizaram o tempo da sala de aula para a gente estar aqui hoje, o professor Ana Sofia, que tinha sua atividade e também veio, também do Performarte. Agradecer aos meus parceiros, o professor Igor, que coordena o Performarte junto, né, com a gente na Labuta, o professor Eduardo, que aliás faz aniversário hoje, né? Dizer também que é um momento de acolhimento, nós temos novos colegas, que são pessoas importantes que vêm encerrar fileiras com a gente, é o caso do professor Lincoln, que é um prazer, uma honra recebê-lo dessa forma, dizer que a gente está junto na caminhada, nosso colega também que acaba de chegar, né, mas que já era técnico, mas passou para a categoria adiante, então seja bem-vindo também. Essa é a primeira edição de várias que a gente quer fazer, porque acho que isso é importante para o crescimento, para o debate da universidade. Nós estamos passando um determinado momento que a gente acha que vamos chegar num outro melhor de estabilidade e de continuidade, garantia do projeto. Alguém nos disse, acho que foi Patrício que nos falou que um momento como esse, em outros tempos, seriam bem mais difíceis, né? A gente tem o espaço para fazer isso, tem o local, e é importante que, eu acho sempre que, apesar de que alguns pensam que a gente coloca pânico por aí, que a gente tem que estar sempre de plantão para garantir que essa possibilidade sempre ocorra e de uma maneira natural, que a gente possa conversar aqui num brevíssimo tempo, um conjunto de saberes que são mais profundos do que a gente pôde ouvir, foram explanados, foram discutidos conosco. Então, eu acho que a gente tem imenso a aprender. Está chegando aqui na universidade um conjunto de novos alunos e bem interessantes, que é a população quilombola e indígena. Também é legal que a gente pode dar a eles espaço, acolhimento, guarida, para que as lutas sociais que eles trazem possam, e os saberes também, né, possam estar presentes.
Aqui no âmbito do Instituto de Humanidades e Direitos, nós temos várias licenciaturas, né? E a gente está sempre se questionando e pensando como todos esses saberes chegam para os nossos licenciados, como tudo isso pode chegar no espaço da sala de aula, né? Todo esse trabalho que a gente vem fazendo e a gente poder construir um espaço, enfim, alternativo ao pensamento que vai nas outras universidades, que a gente possa inclusive fazer crescer isso, que é um trabalho que requer tempo, não está construído ainda, a gente está pelejando dele, uma pedrinha ou outra, e eu sempre gosto de pensar que daqui a 10 anos a gente vai ter um outro lugar ainda bem melhor que esse, e as garantias que necessitamos para que esse debate ocorra possam estar mais do que criadas, né? Gerações vão passar por aqui e vão aprender conosco. Queria muito agradecer aos meus colegas, né? Professor Eduardo, professor Igor, e é isso, gente. Não sei se vocês querem dar uma palavrinha. Bom, gente, boa noite, eu sou o Eduardo Machado, atualmente coordenador do curso de Sociologia e também coordenador do Diálogos Urbanos, que a gente está também promovendo essa atividade aqui. Queria muito rapidamente dizer que hoje, no dia do meu aniversário, eu me sinto abençoado, quero agradecer as bênçãos aqui colocadas, a circulação de energias que por aqui ocorreram. Eu acho que a gente está aqui na luta, na Unilab, dentro de uma luta que tem curto, médio e longo prazo. A gente tem que ter ações de curto prazo e tem que pensar a Unilab em curto prazo, tem que pensar em médio prazo, tem que pensar em longo prazo. Não é uma luta fácil. Queria agradecer ao professor Vitor por estar aqui com a gente, queria agradecer a cada um que está aqui, mas é uma luta que traz frutos e que nós aprendemos a cada dia. Os povos de terreiro que aqui estão, os pais que aqui vieram, eles trouxeram de modo muito claro a percepção de que os terreiros, eles têm elementos que são artístico-culturais, têm elementos que são educacionais, têm elementos que são terapêuticos, que são fundamentais, que nós possamos entender, perceber e fazer circular, reconhecer e valorizar. Mas mais do que isso, eles trouxeram, através das palavras, através dos toques, eles nos permitem perceber que eles têm elementos que são sociais e que são políticos fundamentais também. Sociais no sentido dessa sociabilidade cotidiana, da interação face a face, mas também no sentido mais amplo de pensar uma sociedade diferente. E políticos no sentido de que é preciso sim se organizar politicamente, construir pauta política, agenda política e enfrentar isso daí. E trouxeram também elementos econômicos, nos fazendo perceber que também precisamos construir uma economia diferente, diferenciada. Bom, tudo isso apenas para dizer que a universidade é tudo isso também. A universidade, ela precisa ter todas essas dimensões dentro dela. Ela precisa pulsar. Quando nós temos aqui 8 cursos de formação de professores e professoras que vão atuar na educação básica, mas vão atuar também em ONGs, movimentos sociais, etc., nós temos muito a aprender com os povos de terreiro. Inclusive quando eles se colocam como partes de um contexto mais amplo de povos tradicionais, de comunidades tradicionais. Então, o grande desafio que se coloca para a gente é como nós, comunidade Unilab, na sua diversidade, vamos fortalecer esses agentes e diversos outros que estão aqui dentro da sua autonomia, da sua capacidade de gerar, de criar, de desenvolver, de fortalecer. É isso que nós precisamos apostar, gente. Nós não podemos apostar no Unilab da dualidade, os bons e os maus. Os que defendem isso e os que defendem aquilo. Nós precisamos apostar numa Unilab da unidade e da diversidade, onde possamos fortalecer uma pluralidade de atores empoderados e autônomos, cada um defendendo um contexto de pautas, de circulação de saberes, etc. Bom, tudo isso para dizer que temos um novo percurso. Em cada curso nosso, como é que nós podemos fazer processo de ensino e aprendizagem? Como é que nós podemos, cada aluno, aprender um pouco e pensar projetos para escolas, projetos para lidar e para trabalhar com esses movimentos sociais, com essas entidades populares, com os povos de terreira, por exemplo. Bom, obrigado, gente.
Então, damos por encerrada a roda de conversa das epistemologias de Ferreira, agradecendo muitíssimo ao professor Patrício Carneiro, ao professor Lincoln e ao querido pai Leonildo. Vamos então agora fazer um momento final de canto e encerramento. Acabou, gente. Só pra gente encerrar. Vamos lá. Acabou não. Vamos pedir ao nosso sagrado, ao nosso ancestral, que a nossa volta para casa seja maravilhosa. E depois de tanto conhecimento compartilhado aqui, amanhã nós tenhamos um dia de felicidade, de tranquilidade, de proteção, né? De saúde, de vida longa a partir de agora e transformação de realidades, que é isso que a gente vem tentar pautar todo dia no espaço acadêmico. Então a gente pede ao Oxalá bênçãos para que isso aconteça, certo? E eu gosto muito de uma reza de Oxalá que me transmite muita paz. Eu vou rezar para vocês, Pai Júnior pode me ajudar. Ojolonim, Mojubaú, Olojolonim, Mojubaú, Ejemijixé, Ejemijixé, Olodomareami, Ieleminhobá, Ieleminhobá, Olodomareaxé, Olodomareaxé, Olodomareareremiô, Olodomareaxé, Olodomareaxé, Olodomareareremiô. Olodumare, Deus Supremo, que possa trazer felicidade, bênçãos, tranquilidade, proteção, saúde, sucesso e novas epistemologias para a universidade, para a gente. Posso cantar uma também? Eu queria cantar uma em homenagem ao santo do professor Ricardo, que está todo discreto, né? Que diz que é Deus Chaguian, né? Uma cantiga bem popular, Deus Chaguian. Ajaguna bauaô, ajaguna, eu ajaguna bauaô, ajaguna, ele moxó babau lorogum, ajaguna babau, ajaguna bauaô, ajaguna, eu ajaguna bauaô, ajaguna, ele moxó babau lorogum, ajaguna bauaô. É o guerreiro, né? Oxalá que briga também, que é tranquilidade, mas também é guerra quando precisa. Então que ele seja nosso aliado também nessas guerras epistemológicas que a gente precisa fazer todo dia, né? Para encerrar também, saudando o Oxalá, a minha maneira, a maneira que eu aprendi na Umbanda, né? Axé, axé. No jardim das oliveiras, no jardim das oliveiras, eu vi uma pombinha voar. No jardim das oliveiras, no jardim das oliveiras, eu vi uma pombinha voar. Ela voou, torna a voar, pombinha branca de meu pai Oxalá. Que essa pombinha branca possa nos trazer paz, axé e muita luz em nossa caminhada. Muito obrigado.